Diz assim o texto: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Aleluias. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz. Amém, igreja? Glórias a Jesus. O Senhor falou muito comigo durante o tempo que Ele ministrava essa palavra no meu coração, juntamente com o tema que foi me dado. E falar de cruz, irmãos, é algo que mexe com a nossa estrutura. Falar da cruz é algo que mexe com o nosso emocional. Falar da cruz é algo que movimenta o mundo espiritual ao nosso redor. Porque a cruz ainda tem um peso sobre a nossa história. A cruz ainda tem peso sobre a nossa chamada. A cruz ainda tem peso sobre a nossa vida, a nossa casa e na nossa caminhada. Porque é onde tudo começa. Aonde o inferno acha que estava terminando, era onde tudo estava começando. Ai, que amandoreva seramanaiaçou. Aí tu para estudar sobre a cruz, para ler ou para ouvir, e o Espírito Santo começa a renovar as promessas sobre o nosso entendimento. Porque não foi historinha, foi acontecimento histórico que marcou toda a história, seja para quem crê, seja para quem não crê. Se pegar os livros de história, vai ter que ver antes de Cristo e depois de Cristo, acreditando ou não no Evangelho. Vai ter que dar aula falando antes de Cristo, depois de Cristo, porque a vida dele marcou a história da humanidade. Os maiores eventos vividos na nossa história são baseados na vida de Jesus. Ainda que o Natal não seja, o nascimento de Cristo não seja lá no dia 24 de dezembro, mas é algo que para tudo. Oh meu Deus, feriado de Páscoa são eventos baseados na vida de Jesus. E se o dono da empresa for ateu, não tem problema, ele vai ter que fechar porque é feriado, baseado na vida de Jesus. A cruz ainda mexe com a estrutura do ser humano. O inferno às vezes vem para querer abater. Oh meu Deus do céu, mas ele vive. E as promessas estão vivas sobre as nossas vidas. Oh, glórias a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse lugar. Oh, glórias. Aleluia. Deus de maravilha. Jesus é preso. Oh, meu Deus. Já estava em grande agonia devido aos eventos que se aproximavam. Jesus já havia se retirado com os seus discípulos para orar. Jesus já havia questionado ao Deus Todo-Poderoso: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele volta e entende que todavia tem que ser feita a vontade do Pai. Tem hora que é normal, que dá vontade de desistir, mas o que vai prevalecer é a vontade do Pai. Mas o que vai prevalecer é a vontade do Deus Todo-Poderoso. Ainda que a carne incline para desistir, para retroceder, mas o Espírito Santo vem para nos impulsionar para o propósito. Aí Jesus já sai daquela oração em tremenda agonia, e agora Jesus vai ser preso. Vai ser levado ali junto àqueles líderes, e eles vão começar a interrogar Jesus. Vão começar a questionar as atitudes e as falas de Jesus. Aqueles homens se reuniam
aqueles homens zombavam, aqueles homens oprimiam o Senhor Jesus, e ele se mantinha calado. E eles questionavam, e Jesus se mantinha calado. Aí o sacerdote vai questionar, e muitas mentiras eram expostas ali naquela reunião. Só que nada era coerente, nada batia, nada era suficiente para acusar Jesus, para que ele fosse levado à crucificação, para que paralisasse o ministério dele naquela situação. E o sacerdote vai se levantar e vai falar: és tu o rei do judeu? Ele vai falar: tu falas. Aleluias. Aí ele se levanta e diz: isso é suficiente, porque ele está blasfemando. Porque tudo que eles tentavam acusar Jesus, a Bíblia vai dizer que não era coerente. Eles não achavam nada, e isso durou a noite toda. Essa discussão dura a noite toda. Aí quando já vai pelo amanhecer, ele fala dessa forma: és tu, porque ele sabia que era a única maneira de Jesus poder ser condenado. Aí eles vão pegar Jesus e vão levar até a presença de Pilatos. Agora vem um segundo interrogatório. Pilatos começa agora a interrogar Jesus novamente, e começa a olhar o argumento daquele povo, agora já no sinédrio, com a multidão reunida, os principais, os anciões, os líderes, estava todo mundo ali de frente com Jesus. Interessante que a multidão é a mesma que estava seguindo Jesus no caminho dos milagres. Estavam todos ali reunidos, e Pilatos agora começa a perceber que nenhuma acusação poderia ser contra Jesus para que prendessem ele. E ele começa a questionar, e a liderança daquele lugar começa a se levantar, e a Bíblia vai dizer que eles começam a incitar a multidão a querer que faça o costume, que tinha que soltar um daqueles presos. E agora eles vão incitando, lançando o nome de Barrabás. Peça que solta Barrabás. Peça que solte Barrabás. E Pilatos questionando aquilo e olhando, a Bíblia vai dizer que ele se admira, porque Jesus não dava uma palavra. Quando se cumpre a profecia que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. A liderança começa a incitar a multidão. Sabe por quê, meus amados? Quando o inferno se levanta para paralisar a tua história e a minha história, só que percebem que não vão conseguir, agora começa a influenciar e incitar quem está à nossa volta, porque sabe que não vai poder tocar, sabe que não vai poder matar, mas agora vai querer reunir a multidão para paralisar sonhos e projetos, para matar, para aprisionar numa cama, no pecado. Não, o inferno sabe, não consegui tocar. Já investi uma, já investi duas e não consegui paralisar. Peraí, vem cá, multidão. Sabe por quê? Porque a multidão é instável. A multidão vai com o vento. A multidão vai com quem está ganhando. Porque, minha filha, no primeiro tropeço eu sabia que não tinha nada de Deus. Estava colado, não saía do monte, não saía da oração, não saía do WhatsApp pedindo oração. Mas acho que é homem, é super-homem, é Mulher Maravilha. Não, é alguém de carne. Mas tem um céu que vai reger ao nosso favor, para nos guardar na nossa esquerda, na nossa direita, porque não pode tocar. Oh, Jesus! Que desespero! Mas o inferno continua trabalhando, continua armando cilada. Aí o apóstolo Paulo, no meio do desespero, vai escrever aos crentes de Roma: todas as coisas, capítulo 8, versículo 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o teu propósito. São todas as coisas que cooperam para o bem, são todas as coisas. Daniel na cova do leão, talvez em direção, ele orando, meu Deus, ele orando, porque a oração é a chave da vitória. Ele ia orando, aí quem pensasse, mas ele ora tanto e está na cova. Todas as coisas
Santo consolando pessoas aqui nessa noite. Alabaravação, que ai meu Deus do céu, mas aumentaram a potência da fornalha. Agora vão conseguir paralisar, agora vão conseguir matar, aumentar a potência da fornalha. Não, eles vão olhar e não vão ver 3 da fornalha, eles vão ver 4, porque o céu trabalha em favor daqueles que os buscam e esperam. Lá, o 4º homem estava na fornalha. Eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só no pódio. Jeremias no fundo da cisterna. Tinha gente procurando Jeremias. Estava lá, estava questionando, estava lamentando. Mas meu Deus do céu, o céu estava investindo, estruturando. Porque não é só quando vai à casa do oleiro, mas tem dia que a gente está no fundo do poço e é difícil olhar para cima e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu quero te convidar, profetizar sobre a tua vida. Profetiza, eu sei que está cooperando para o meu bem, porque tem gente que vai sair daqui hoje entendendo o porquê dessa cova. Tem gente que vai sair daqui hoje entendendo o porquê dessa cisterna, o porquê dessa rebelião, o porquê desse disse-me diz. Não é para paralisar. Vou prender ele numa cama. Vou prender ela nessa situação, nesse ciclo vicioso de pecado. Sabe quando o inferno vem com a bandeja pronta e a nossa alma inclina? Eu costumo dizer que a nossa alma sabota e a nossa carne reage. Oh meu Deus do céu. Mas logo ali, fulano, oh meu irmão, se tem uma coisa que o inferno não faz é dormir. Não dorme, trabalha 24 horas. Mas a minha Bíblia também vai dizer que o guarda de Israel não dorme e nem tosqueneja. O céu o tempo todo trabalha. O céu chega primeiro. Deixa acontecer reunião nas suas costas. Deixa o inferno querer incitar a multidão ao teu respeito. Nessa cama tu não vai ficar presa. Nessa situação tu não vai morrer. Tu não vai ver essa situação crescer e você paralisado. Não. Você vai entender que está cooperando para o propósito de Deus. Buscando em oração, acreditando. Deixa eu te falar, quando faltam palavras, o céu entende. Meu Deus do céu, quando é só lágrima, a Bíblia vai dizer em Apocalipse que tem uma taça com as lágrimas do santo. Nem a tua e a minha lágrima são perdidas diante do céu. Tem reserva. Edai, Kamanai, Assomanai. Pilatos se admira, porque não tinha nada para condenar Jesus. Mas a multidão se envolve em gritar: solta Barrabás, solta Barrabás. Oh meu Deus do céu, o propósito tinha que se cumprir, para que as escrituras se cumprissem. Mas como é difícil olhar para quem caminha com a gente dando as costas, pastor. Como é difícil quem você estendeu a mão para levantar, e muitas vezes também já te estendeu a mão para levantar, e você abre a boca para dizer: está para sempre comigo. Está para sempre comigo. É difícil. Jesus estava debilitado fisicamente. Estava. Cuspiram nele, deram várias chicotadas, bateram na cabeça, açoitaram, humilharam, rasgaram as vestes dele. Fisicamente ele estava debilitado,
Mas imagina o emocional, porque Jesus era 100% Deus, mas 100% homem também. É sentimento que às vezes nos oprime. É sentimentos que às vezes parece que pesa 100 quilos sobre nós. As palavras chegam a faltar. Oh, meu Deus do céu. Tem coisa que você não quer discutir mais. Tem coisa que você não quer falar mais, porque parece que aumenta a dor. E o mundo espiritual, ele fica ligado, ele fica se movimentando. Então a gente se posiciona. É por causa desse posicionamento que o céu vai investir e te manter de pé. Só que o inferno está querendo investir em te derrubar. Mas a Bíblia vai dizer, uns tropeçam e caem, mas nós nos levantamos e seguimos adiante. Não é porque somos fortes, é porque é a mão de Deus que nos sustenta, é a mão de Deus que trabalha, é a mão de Deus que guarda, é a mão de Deus que envolve, é a mão de Deus que cura, é a mão de Deus que levanta. Mas ele está de pé, é a mão de Deus. Mas com o peso dessa cruz, ele está de pé, é a mão de Deus. Mas está conseguindo caminhar, é a mão de Deus. Mas ainda está saindo para pregar, é a mão de Deus. Pode até estar envergado com o peso da cruz, mas nem que seja passos mínimos eu vou dando, ó. Eu vou dando em direção ao propósito. Eu vou dando passo em direção ao propósito de Deus para a humanidade. Alai cabadaravassou. Confundir o inferno mesmo. É para cegar o inimigo diante da tua história, diante da história da tua casa, diante da história do chamado, diante daquilo que Deus já prometeu fazer. Quem foi que disse que a cruz não pesa? Pesa. Pesa. Às vezes tira a nossa postura, mas o nosso posicionamento não. É a mão de Deus que nos sustenta. O peso da cruz não é para nos paralisar, mas é para nos enviar ao propósito de Deus para nossa história. Eu estou precisando de cura nessa noite, e essa palavra trouxe cura para minha vida. E eu tenho certeza que eu não vou ser curada sozinha. Eu tenho certeza que Deus não vai me levantar sozinha. Ai, a mão da dá para receber essa palavra? Dá para receber essa palavra com autoridade da parte de Deus sobre a tua vida? Aleluia! Ele é poderoso. O grande eu sou se manifesta nessa noite no meio da igreja. A presença dele ainda é real. A presença dele ainda abre o céu ao nosso favor. Eu estou sentindo a graça. Aleluia. Alai kamandurevasébia. Alai bamanduquiacei. Aí Jesus começa, é levado para fora. E agora ele vai caminhar com a cruz. Só a parte horizontal, que media em média 2 metros e tinha um peso de 40 quilos. Debilitado, sem comer, sem dormir, sem abraço, sem palavra de apoio, sem mesa de ceia, sem discípulos, porque a Bíblia vai dizer que todos fugiram. Só permaneceu Pedro e João. Todos fugiram. Meu Deus do céu. E eu imagino a cada passo pensando: Pai, é isso mesmo que tu tem para mim? A cada passo, Pai, será que eu vou suportar? Porque suportar e resistir é diferente. Resistir é aquilo que vem de frente com impacto. Suportar é o peso que vem de cima para tirar a estrutura. Mas é quando Deus se manifesta: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Tu vai passar com peso, pode até desequilibrar, mas tu não serás atingido. É a mão do Todo-Poderoso. É o peso da cruz.
Eu costumo dizer que Deus permite, mas não se ausenta. Era para ser bem pior, tá? Vou falar. Era para a situação estar bem pior, mas Ele não se ausentou. Oh, meu Deus do céu. Tem que ter experiência com o peso da cruz. Aí Jesus vai dar alguns passos, não se sabe qual é a distância exata que foi percorrido. Aí quando chega numa certa distância, Marcos relata que vem um homem vindo do campo, tá sabendo de nada, quem sabe estava lá na agricultura, e no meio do caminho, alguém segura ele, tira a cruz de Jesus e pá, nas costas dele. Simão Cirineu. Imagina o susto que esse homem leva, aquela multidão gritando, esquartejando ali palavras diante de Jesus, para debilitar mais o que estava debilitado. Ele falando: o que aconteceu? Tem quando você acorda no pesadelo, assustado, aonde que eu estou? O que houve? Pegaram ele e falaram: vai carregar a cruz. Meu Deus do céu. Jesus estava debilitado fisicamente, como eu disse, mas espiritualmente abatido. Horas antes, Jesus tinha passado pelo fenômeno de hemotidrose, que é quando soa gotículas, microgotículas de sangue. O cérebro está tão acelerado diante da angústia, diante da depressão, diante do medo, porque a carne de Jesus tremia. Por quê? Porque ele levaria sobre si o pecado da humanidade. A Bíblia vai dizer que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Aí Jesus, quando estava orando, clama ao Pai e o Pai não tem resposta. Eu imagino que por um segundo Jesus, desde a eternidade, estava junto com Deus, o tempo todo Deus tinha a resposta, e agora ele se vê no silêncio de Deus. Oh, coisinha que dói. O silêncio de Deus dói, machuca, mas o segredo é o que Jesus nos ensina nessa palavra, é continuar caminhando rumo ao propósito que foi decretado ainda na eternidade. Jesus é o nosso maior exemplo, Jesus é o nosso mestre que não erra, que não falha, é Ele o alvo que nós temos que firmar os nossos olhos. Eu imagino a família de Simão Cirineu. Ele não morava em Jerusalém. Talvez ele estava ali pela festa da Páscoa, que atraía multidões. Oh, meu Deus do céu. Talvez ele vinha por causa da sinagoga. Tinha uma sinagoga do povo de Cirene ali também, que se reuniam para orar. Pessoas que foram evangelizadas e aceitaram o evangelho. Oh, meu Deus do céu. Pessoas que acreditavam em Deus, mas estavam prestes a conhecer Jesus. Ai, eu imagino agora o que não se falava da casa de Simão. Eu venho para parafrasear o que não era falado com os filhos de Simão Cirineu. O teu pai é aquele que ajudou a carregar aquela cruz de vergonha. O teu esposo é aquele que estava do lado daquele Jesus que diz que fazia de tudo um pouco, mas estava sendo crucificado. A morte de cruz era delegada para o pior tipo de pessoa na época. A casa de Simão Cirineu, no cenário atual daquele momento, estava servindo de desgraça e de vergonha, mas Deus também tinha um propósito para aquela casa e para aquela família. No meio do peso daquela cruz, é aquele momento: eu não pedi, mas Deus deu. Eu não pedi, mas Deus permitiu. Eu não orei, mas Deus fez dessa forma, porque a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele é agradável. E tem dias que a gente tem que profetizar isso na nossa vida. Deus, a tua vontade é boa. Deus, a tua vontade é perfeita. A tua vontade é agradável. Tem dia que nós temos que dar ordem para nossa alma. Salmo 42. Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Conheço Deus desde o Jordão. Entro no templo para adorar.
e a minha alma está abatida. Aí o salmista entende que ele tem que dar uma ordem aqui para dentro, porque a gente é muito bom de dar ordem daqui para lá, mas tem dia que a ordem precisa ser aqui para dentro. E o salmista entende isso, faz a pergunta e ele mesmo responde: espere em Deus. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele estava dizendo: o cenário é contrário, a minha carne está gritando, a vontade é de desistir, parar e não acreditar mais naquilo que foi imputado como justiça sobre a minha vida. Mas eu te dou uma ordem: espera em Deus, espera em Deus, meu Salvador, porque eu ainda o louvarei. Ele declara a dependência dele. Alai comanduriva sébia. Ele declara a dependência dele. Quando ele passa pela corça, pelas águas, ele fala: eu sou dependente de Deus. Eu conheço Deus, mas aqui dentro está tudo bagunçado, mas aqui dentro está tudo perturbado. Mas a palavra de autoridade é para mim: espera em um Deus, porque ainda o louvarei. Você pode dizer para alguém do teu lado: espere em Deus. Aliás, você pode profetizar para alguém do teu lado: espera em Deus, eu ainda o louvarei. Você pode fazer essa pessoa sair daqui mais cheia do Espírito Santo, mais resistente, como soldado mediante o exército para que foi chamado. Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Espera em Deus. É para confundir o inferno mesmo. O teu posicionamento. Podem até incitar a multidão, mas o teu posicionamento vai fazer a diferença. Eu imagino os cílios desse homem se escondendo no decorrer daquela caminhada para a crucificação. Jesus cai, é açoitado, mas Simão Sirineu está carregando a cruz sem entender nada. O peso da cruz está sobre ele, mas não está entendendo nada. Só que o peso da cruz não é para te paralisar. O peso da cruz é para te fazer avançar para aquilo que o céu já programou para a tua e para a minha história. Eu te convido a não abrir mão do peso da cruz. Eu não sei como que você chegou aqui essa noite. Eu não sei qual é as questões que você colocou diante de Deus mediante essa festividade. São 7 anos. 7, então, Vitirei, tô com a mente boa. Eu não sei há quanto tempo você está aqui. Eu não sei há quanto tempo você ouve que Jesus vai fazer, que Jesus vai entrar, que Jesus vai curar, que Jesus vai levantar, que Jesus vai trazer de volta, que Jesus vai abrir a porta. Eu não sei, não me interessa saber, porque o céu tem dia e hora marcada para promessa se cumprir na minha e na tua vida. Tem dia e hora marcado. Enquanto isso você vai orar mais, enquanto isso vamos jejuar mais, enquanto isso vamos entrar mais em comunhão, enquanto isso vamos nos reunir mais vezes, acreditando e atraindo a presença do Espírito Santo para aliviar um pouco mais o peso da cruz, que eu e você não vamos abrir mão. Satanás se enganou, mais uma vez foi envergonhado. Nós vamos caminhar com o peso da cruz, porque é o peso da cruz que revela o nível do propósito. Mas parece que cada dia está ficando mais pesada, irmã Aline. É o peso do propósito, é o nível do propósito que Deus tem para você. Ai, camandaravassou, manai. Eu imagino quantas lágrimas Simão derrama ali naquela via dolorosa.
Eu imagino o desespero. Não tinha ninguém por perto, talvez que ele podia olhar e falar: me ajuda. Porque ele foi obrigado. Oh, meu Deus do céu. Talvez a mulher estava escondida, porque a casa dele, a situação dele estava servindo de vergonha, estava servindo de escândalo, fraco, covarde. O que é? Qual é a palavra de maldição que tem lançado contra o teu ministério? Qual é a situação que tem te abatido? Qual é a palavra que você tem lançado nas suas orações, mediante aquilo que é a vontade de Deus para a tua estrutura e para o teu ministério aqui na terra? Qual é a forma que você tem orado? E quanto tempo você tem separado para estar diante de Deus, para que Ele, quem saiba, revele o propósito para ti? Mas se Ele não revelar, Ele vai nos fortalecer para chegar no final do propósito. Ah, meu Deus, e quando chega o momento da crucificação, que eles pegam aquela parte vertical e agora cravam os pregos nos punhos de Jesus. Os pés estão sobrepostos para ele ser colocado no madeiro. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Expressa o teu amor, seja em oração, seja em lágrimas, seja no choro, seja no questionamento, porque muitas vezes a gente vai questionar, mas expressa o teu amor diante daquele que pode resolver a tua situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus é crucificado às 9 da manhã, mais ou menos, segundo alguns estudos. E ele fica ali em agonia, mais ou menos 6 horas. Quando dá meio-dia, o céu se torna em trevas e a terra começa a tremer. E alguns livros vão dizer que aquelas pessoas começam a ficar aterrorizadas com aquela situação e vão saindo de perto. Só que um dos guardas que prendeu Jesus, ele se permanece ali, de frente com a cruz. Oh, meu Deus do céu, quando dá 3 horas da tarde, Jesus expira e diz: está consumado. Por mim e por você, a aliança é refeita e o homem está reconciliado com Deus. Por mim e por você, o livre acesso foi nos dado naquele madeiro. Naquele momento, nós podemos viver o que vivemos hoje. É falar: Deus, hoje eu quero, Senhor, me dá uma segunda chance, uma terceira chance. Senhor, lava minha alma. Senhor, me coloca de pé. Senhor, me arrasta para o propósito, porque eu não quero, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho força. É essa liberdade que o sacrifício da cruz nos trouxe. Direito de salvação. Você é livre para adorar, você é livre para buscar, você é livre para apertar a tecla e reiniciar tudo. Parece que está tudo bagunçado, o inferno já estava comemorando, mas ao terceiro dia, no decorrer do terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou por mim e por você. O inferno é envergonhado e nós sabemos que nós podemos clamar, porque o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele, no geral, que nele crê, não pereça.
mas tem a vida eterna. Parece que está tudo bagunçado, e às vezes Deus trabalha dessa forma. Igual uma mulher que vem para dar faxina. Bagunça tudo, você entra assim, meu Deus, o que é isso? Não, está arrumando. Ele está arrumando as coisas, o cenário é de bagunça. Mas Deus está arrumando as coisas no tempo dele, na hora dele. O nome vai ser glorificado do Senhor na tua história e na minha história. Oh meu Deus do céu, todo mundo se dispersa, sai de perto. Mas antes disso, o comentário agora é sobre um tal de Simão Cireneu. E agora a situação muda. Porque a cruz, o peso da cruz que agora estava servindo de vergonha, outra hora, agora está servindo de incentivo. O peso da cruz que antes estava trazendo escândalo, agora está atraindo multidão. Eu imagino todo mundo falando, cadê o corpo dele? E não é verdade que ele ressuscitou, mas o seu pai foi aquele que ajudou ele a carregar a cruz. A tua casa vai servir de referência. Eu estou cheia de Deus para liberar uma palavra sobre a nossa história aqui. A tua casa vai servir de referência. Estão pensando que é escândalo, estão pensando que é para morte, mas é para referência. Meu Deus, a mulher que estava escondida agora vai dar palestra para as mulheres. O filho que estava na droga agora vai liberar os adolescentes. A filha que estava na prostituição agora vai contar história para a criança. Ei, tem um propósito no peso da cruz. Tem um propósito no peso da cruz. Não é lá, tem dupla honra. Eu estou graça de Deus aqui. Eu não posso deixar de falar. Me socorre, Deus. Me socorre, Deus. Lembra-te de mim, Senhor. A multidão está apontando. Eu não quero sair de casa, eu não quero entender. Os meus cabelos já estão brancos e nada de se cumprir. Segura mais um pouco. Segura mais um pouco. Apresenta aí o Senhor o teu propósito, a tua oração no meio dessa caminhada. Apresenta aí, porque estão achando que é só escândalo e vergonha e sofrimento, mas não é. É Deus te impulsionando para o propósito. O Espírito Santo que me disse: vou empurrar a minha igreja para o propósito, mas eu não tiro o peso da cruz, porque testemunho tem que ter marca. Testemunho tem que ter marca. Meu Deus do céu, não é para doer, mas é para a glória do nome de Deus. Quando você mostrar as suas marcas, o quanto eu resisti. Referência para influenciar mulheres. Levanta a tua mão e vai tomando posse. Referência para influenciar o grupo de homens. Levanta a tua mão e vai tomando posse. Referência para palestrar para casais. Levanta a tua mão e vai tomando posse. Quem é que disse que você não pode? Deus está te estruturando com o peso da cruz e vai te impulsionar para o propósito. O inferno vai se confundir. Oh meu Deus do céu. Alai kamandai somanai. Arade kamandoia somanakai. A casa dele agora é referência. Aonde Jesus passa, não tem como permanecer do mesmo jeito. Só que precisamos orar da maneira certa. Precisamos buscar estratégias com inteligência. Alai que mandaravas. Elamandu que a sébia. Trabalho como anarabacé. Alai camandai a sébia. Adebando que a sébia. Eu estou sentindo ele na casa.
É difícil porque Deus dá uma rota sem plano de rota. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Mas que terra? Não, só vai. Deus não vai entregar o plano da rota. Ele quer testar a sua e a minha obediência diante dos fatos. É fácil olhar para o cenário. Eu sempre digo, o cenário não está combinando com a promessa que foi imposta sobre a minha e a tua vida. Fecha os olhos e vai. Fecha os olhos e acelera. Abre a boca e profetiza. Deixa quem quiser rir, deixa quem quiser zombar, mas você sabe que quem te prometeu não dorme. Você sabe que Ele te guarda. Você sabe que Ele te renova. Você sabe que Ele te coloca de pé. Deixa o cenário desconcertado, mas Sala, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive e que no final se levantará ao meu favor. Salomão vai escrever: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. No início, a cruz dá um susto mesmo. Dá um susto, desespero. Mas como assim? Essa cruz eu não pedi, eu não sei o que está acontecendo. Fica tranquila. Fica tranquila. É para a glória do nome de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus do céu, eu vejo um peso caindo por terra. Porque aonde tem oração, tem resposta. Não é só uma blusa bonita, não. Não é só um cartaz atraente, não. É resposta de oração, para que a igreja venha avançar no propósito de Deus. Mesmo que a caminhada esteja dolorida, mesmo que você não esteja entendendo, e para muitas perguntas você nem tem a resposta, e o próprio Deus não te responde. Mas mesmo assim, o combustível do céu nessa noite é para você continuar, ainda que o peso da cruz esteja trazendo alguns desequilíbrios, e você está entendendo o que eu estou dizendo. Mesmo assim você pode crer. Você pode crer e adorar o Senhor. Você pode crer que a vontade dele ainda é boa, é perfeita e é agradável. Você pode crer. Oh meu Deus, que o desespero da alma bate. Eu imagino José. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas precisava de um governador lá na frente. E às vezes é você e eu que Deus quer usar. É você e eu que Deus vai colocar posicionado até o momento de Jesus pegar o que é dele e deixar só a marca do que é nosso. Debilitado, Jesus proporciona um momento para que você sinta sentimentos que estão nele, para te trazer experiências no meio do processo. O processo é doloroso, mas é necessário. É doloroso, mas é necessário. E deixa eu te falar, isso contamina. Vai contaminar a tua casa, vai contaminar a tua história. Alguém vai mostrar as marcas do peso da cruz. O peso da cruz vai revelar o propósito não só na tua vida, mas na vida de quem Jesus trazer para perto. Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho traz para perto, para fazer a igreja crescer e avançar
mas tá bom, não precisa de tanto. Não, porque não é só para você. O propósito vai além da tua e da minha expectativa. Vai muito além da tua história e da tua casa. Vai muito além das tuas dores. Porque primeiro Ele faz em nós, para depois fazer através de nós. Mas é a mão do Senhor. É a mão do Senhor que te sustenta. É a mão do Senhor que te alimenta. É a mão do oleiro que te faz, que te quebra, que te refaz e te coloca numa posição de vaso. Mas tem um processo, Cirineu. Tem um processo aí com o peso da cruz. Segura mais um pouco, porque é a mão dele. Tudo Ele pode. Tudo Ele faz. Ele ainda é o dono do poder. Ele ainda é o Todo-Poderoso. O grande eu sou, que se manifesta na nossa história nessa noite do dia 20, para dizer: é a minha mão. Não vamos atribuir a Satanás aquilo que é Deus quem está fazendo para trazer estrutura na nossa caminhada. É a mão de Deus. Você toma posse que é a mão de Deus. É a mão de Deus. Porque Satanás só vai até onde Deus permite. Tem um limite para ele atuar. Mas Deus não tem limites. Nem de distância, nem de parede, nem de altura de prédio, nem de mares. Não, nada. Nada pode nos separar do propósito de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E nós estamos bem certos. O inferno que estremeça, porque nós saímos daqui nessa noite mais certos e mais convictos que o peso da cruz não é para vergonha, mas o peso da cruz é para trazer alinhamento para mim e para você avançar ao propósito. E quem sabe no dia de Pentecoste toda essa família não estava lá reunida. O Evangelho atrai. O Evangelho atrai, traz para perto, né, pai? Por causa do teu testemunho, alguém vai ser atraído. Pede só estrutura, pede, pode pedir estrutura. Deus, me estrutura para viver isso. Deus, me renova para passar mais uma vez por essa situação. Elai, é a mão dele, é a mão do Senhor. A tua oração e a minha oração precisa ser mudada diante de algumas situações, porque o propósito vai além de você, vai além da tua casa. É para marcar história ou é para marcar geração, Cirineu? É para marcar história ou é para marcar geração? Muitos profetizaram, muitos foram usados por Deus tremendamente na igreja primitiva. Muitos tiveram comunhão, muitos foram usados com graça, mas só um ajudou a carregar a cruz e marcou história. Você quer marcar história? Eu vou sentir de
Tua vida é experiência e atrai alguém. Jesus, começa a profetizar. Começa a profetizar sobre a vida dele. Começa a profetizar sobre a vida dela. Olha pra trás, olha pro lado. Se tiver alguém sozinho, pelo amor de Deus, ora por essa pessoa lá. Começa a dar lugar pra Deus. Se você trabalha em mistério, começa a trabalhar em mistério. Se você trabalha em mistério, deixa Deus te usar. Porque não me usa. Você pode sentir essa